A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, palavra de vida chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso. Receba uma palavra de vida. Palavra de vida de hoje, 1 Samuel 14, é o versículo 45, que nos diz: Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Que palavra tremenda! Se você ler 1 Samuel 14, você vai ver que nesse contexto os filisteus estavam em guerra com os israelitas. E ali Saul saiu com a sua equipe, com seus soldados. Muitos homens estavam ali, cerca de 600 homens estavam com Saul, e eles estavam aguardando a ordem para atacar os filisteus. E Saul, ele dá uma ordem no versículo 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porque Saul conjurara o povo dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de comer, de provar pão. Só que Jonatas, o filho do rei Saul, não ouviu o pai amaldiçoar aquele que comesse alguma coisa naquele dia. Saul, o rei, queria que todo aquele exército ficasse em jejum até anoitecer para vencer aquela batalha. Mas Jonatas não ouviu. E ele sentiu no coração de sair com seu escudeiro, um jovem escudeiro, para poder ir até o arraial dos filisteus e olhar como as coisas estavam, observar. E ali o Senhor foi com ele. No versículo 6 aqui de 1 Samuel 14, Jonatas diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aleluia! Jonatas era um homem, filho do rei Saul, muito amigo do rei Davi, e ele era um homem de Deus, um homem que se ligava no Senhor, irmãos. Ele estava sempre assim ouvindo a voz de Deus, sentindo, e ele foi lá sondar o arraial dos filisteus, e ele pediu a Deus um sinal, se eles iam vencer ou iam perder. E Deus deu um sinal para ele naquele dia. E eles já estavam há muito tempo sem comer, já estavam fracos. E Jonathan não ouviu o pai dizendo que quem comesse naquele dia seria amaldiçoado. Davi fez um voto. Nós, quando fizermos, é melhor não fazer um voto, porque quando fizer um voto tem que cumprir, não é? Então, naquele dia, Saul fez um voto e ele não viu Jonathan sair para sondar o arraial dos filisteus. E quando Jonathan vai lá e sonda aquele arraial, Deus dá para ele a resposta que ele pediu a Deus. E o Senhor falou com ele, né, ali através dos filisteus, através de tudo que ele viu, das palavras que ele ouviu. Ele falou: hoje o Senhor vai nos dar a vitória. E Jonatas começou a matar aqueles filisteus. O seu escudeiro também matava, e eles foram ali, né, logo do início já começaram a matar uns 20 homens assim que estavam ali de guarda, e eles foram vencendo, e houve grande tumulto. O rei Saul pede para levarem a arca, mas o tumulto estava tão grande que ele falou para os sacerdotes: deixa a arca do Senhor, que é perigoso levá-la até essa guerra. E eles entraram na guerra e começaram a matar os filisteus, e eles perceberam que eles realmente estavam vencendo. E na verdade, aquele homem, né, Jonathan, ele encontra ali uma vara, com a vara na sua mão, ele encontra ali, molhou num favo de mel, tinha muito mel, e ele começa a comer, e os olhos dele voltam a brilhar, ele recobra a força e vai para a luta. E ali ele não tinha ouvido o pai falar: maldito o homem que hoje comer pão. E ali as pessoas começaram a falar com ele, e Jonatas falou para ele assim: meu pai turbou muito a terra, ora, vede como meus olhos brilham, os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel, quanto mais se o povo, os soldados tivessem comido alguma coisa, eles iriam vencer. E ali o povo começa a comer, e essa notícia chega até o rei Saul, e o rei Saul fica irado, o povo está pecando,
e ali ele fala, não vamos trazer aqui os animais que estamos comendo, porque não podemos comer com sangue. O povo de Israel não comia misturado com sangue. Então, Saul põe uma pedra para que eles possam ali matar os animais na pedra, escorrer o sangue para depois se alimentar, para recobrar as forças para poder lutar. E depois daquele momento, quando eles estavam ali já vencendo, né, terminando, ali então disse Saul, versículo 38, chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão somente como vive o Senhor que salva Israel, ainda que for com meu filho Jônatan, esteja a culpa, ele será morto, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu nada. Versículo 39. E se você continuar lendo, Saul fica de um lado da rua com o seu filho Jônatan e o povo do outro lado, e os sacerdotes consultam a Deus e a culpa sai do lado de Saul. E quando eles fazem novamente a consulta a Deus, a culpa sai sobre Jônatan. E Saul diz ao povo para eles matarem Jônatan. Pode matar, porque eu fiz um voto que se a culpa tiver com meu filho Jônatan, ele será morto. E ele disse, o que você fez, meu filho? E ele falou que ele tinha comido o mel para recobrar suas forças, né? Então, o Senhor ali mostra a verdade. E aqui diz, versículo 43, disse então Saul a Jônatan, declara-me o que fizeste. E Jônatan lhe disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, eu estou pronto para morrer. Interessante que Jônatan, ele vai, ele sonda o povo, ele mata filisteu, ele come, e quando ele é acusado de culpado, ele conta a verdade. Então era um homem íntegro, reto, temente a Deus, né, e que andava na verdade. Ele conta a verdade. Então disse Saul a Jônatan, no versículo 44. Então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerá Jônatan. Imagina um pai falar isso. Eu vou ter que cumprir o voto de matar meu filho, porque eu prometi. E ali ele coloca diante do povo. Aí o versículo que lemos, 45, porém o povo disse a Saul, morrerá Jônatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jônatas para que não morresse. Saul deixou de perseguir os filisteus e estes se foram para a sua terra. Então, queridos, a gente vê que quando um homem, ele anda na presença de Deus e ele erra inconsciente, ele erra inocentemente, Deus o perdoa. Deus o perdoa. E ali nós podemos ver que Saul fez um voto. Olha, aquele que comer neste dia vai morrer, ainda que seja o meu filho. E realmente, todo o povo estava se esquivando daquilo, mas o seu filho comeu. Só que o seu filho, se alimentando, se fortaleceu e orientou o povo que estava na guerra a comer algo para se fortalecer. E naquele dia houve vitória. O povo ficou forte e venceu todos os filisteus. Então, naquele momento ali, o Senhor, né, usou o povo para livrar Jônatas da morte pelo voto do seu próprio pai. Então, irmãos, tem pessoas que às vezes está fora do controle, não está ligado ao Senhor, como Jônatas estava, né, e promete coisas, fala coisas que vão prejudicar o povo, prejudicar a família, prejudicar todos. A palavra que sai da nossa boca não é um som que sai da nossa boca, é um mensageiro enviado, vai fazer aquilo que foi enviado e vai voltar para nós. Então, nós temos que saber o que prometemos, o que votamos. Às vezes é melhor nem votar, porque se nós prometermos, nós temos que cumprir. E que nós possamos, irmãos, entender. E Jônatan, como foi um homem de Deus, um homem que andou guiado por Deus, mesmo quando ele errou inocentemente, o Senhor o livrou. Deus usou o povo para livrá-lo, porque falou, foi ele que trouxe a salvação para o nosso povo hoje. Então, Jônatas foi livrado da morte ali, pela ordem do próprio pai, porque ele foi um homem guiado pela vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem andado guiado pela vontade de Deus, não fique se culpando.
Não fique se culpando. Entra na presença de Deus, fala para Ele o porquê de algumas coisas, coloca seu pecado, coloca suas dificuldades, coloca suas fraquezas, pede perdão, porque certamente Deus há de te perdoar. O sangue de Jesus, diz 1 João, nos purifica de todo o pecado. Se você ler 1 João 1, ali de 6 a 9, você vai ver o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor te perdoa e você pode prosseguir, porque a sua vida é muito importante para o reino de Deus, a sua vida é muito importante para a sua família. Quantas pessoas tirando a própria vida com sentimento de culpa, sendo que Deus perdoa, não importa o seu erro. Muitas das vezes a gente erra por fraqueza, por necessidade, por uma situação, né? Pedro negou Jesus na hora do medo da morte, insegurança. Jesus perdoou, Jesus levantou Pedro até para ser líder do corpo apostólico, mesmo depois da sua negação. Então, o importante é você pedir perdão e seguir em frente, confessai o vosso pecado e deixa, porque você vai alcançar a misericórdia. Ele confessou, Jonathan falou a verdade, eu comi, pai. Eu não sabia que não era para comer e eu comi. E ali o pai dele falou, então você vai morrer. Mas Deus usou o povo para dizer, não vai cair um cabelo da cabeça dele, porque Deus usou esse homem, esse jovem, para nos trazer salvação. A sua vida, meu irmão, minha irmã, é muito importante para o reino de Deus. A sua vida é importante para Deus, que você é filho de Deus e é importante para o reino. Então pede perdão, levanta e segue em frente, porque Deus vai te usar para salvar muitas vidas ainda, amém? Que Deus te abençoe, graça e paz.